As alterações cromossômicas são modificações no número ou na estrutura dos cromossomos, que são as estruturas que contêm o material genético, DNA, de uma célula. Os cromossomos estão presentes no núcleo das células e são responsáveis por armazenar as informações genéticas necessárias para o funcionamento e desenvolvimento de um organismo. Em seres humanos, por exemplo, as células normais possuem 46 cromossomos organizados em 23 pares, sendo que 22 desses pares são autossomos e um par é composto pelos cromossomos sexuais, XX nas mulheres e XY nos homens. As alterações cromossômicas podem ser classificadas em dois grandes grupos, numéricas e estruturais. As alterações numéricas referem-se à presença de um número anormal de cromossomos nas células, enquanto as alterações estruturais se referem a mudanças na organização ou no formato dos cromossomos. Ambas as categorias podem ter consequências graves para o desenvolvimento e a saúde de um organismo, podendo causar doenças genéticas ou aumentar a predisposição para certas condições, como o câncer. Alterações cromossômicas numéricas. As alterações cromossômicas numéricas são aquelas em que ocorre um desequilíbrio no número de cromossomos presentes nas células de um organismo. As principais formas desse tipo de alteração são a aneuploidia e a poliploidia. Isso ocorre devido à não disjunção dos cromossomos durante a meiose, divisão celular que gera gametas, o que resulta na formação de células com um número incorreto de cromossomos. Algumas das principais síndromes causadas por aneuploidias incluem: Síndrome de Down é uma condição causada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, o indivíduo afetado possui 3 cópias do cromossomo 21 em vez de 2. Essa alteração resulta em características físicas típicas, como rosto achatado, olhos inclinados e retardo cognitivo de graus variáveis. A síndrome de Down é uma das aneuploidias mais comuns em seres humanos. Síndrome de Turner. Essa condição afeta mulheres e é causada pela monossomia do cromossomo X, o que significa que o indivíduo tem apenas um cromossomo X em vez de 2, XX. Mulheres com síndrome de Turner podem apresentar baixa estatura, infertilidade e outras complicações de saúde, como problemas cardíacos e renais. Síndrome de Klinefelter. Essa síndrome afeta homens e é causada pela presença de um cromossomo X adicional, XXY em vez de XY. Homens com síndrome de Klinefelter podem ter testículos pequenos, baixa produção de testosterona, infertilidade e desenvolvimento de características femininas, como aumento das mamas. Poliploidia. A poliploidia é uma alteração numérica em que o indivíduo possui mais de 2 conjuntos completos de cromossomos. Em vez de serem diploides, com 2 conjuntos de cromossomos, um de cada progenitor, os organismos poliploides podem ter 3, 4 ou mais conjuntos completos de cromossomos. Essa condição é rara em humanos, mas é comum em plantas, onde pode até ser vantajosa, levando a uma maior variabilidade genética e adaptação ao ambiente. Nos seres humanos, a poliploidia é normalmente incompatível com a vida, resultando em abortos espontâneos nas fases iniciais da gestação. No entanto, algumas células humanas, como as células hepáticas, podem apresentar poliploidia como uma característica natural. Alterações cromossômicas estruturais. As alterações cromossômicas estruturais ocorrem quando há uma reorganização ou modificação na estrutura dos cromossomos. Essas alterações podem surgir devido a erros durante a divisão celular ou pela ação de agentes mutagênicos, como radiação ou substâncias químicas. As principais formas de alterações estruturais incluem deleções, duplicações, inversões, translocações e isocromossomos. Deleção. A deleção ocorre quando uma parte de um cromossomo é perdida, resultando na ausência de alguns genes. Dependendo do tamanho da deleção e dos genes afetados, as consequências podem variar desde leves até severas. Um exemplo de síndrome causada por deleção é a síndrome de Cri-du-Chat, em que há uma deleção parcial no braço curto do cromossomo 5. Os indivíduos afetados apresentam choro característico, semelhante ao miado de um gato, além de atraso no desenvolvimento e características faciais distintas. Duplicação.
A duplicação é o oposto da deleção e ocorre quando uma parte do cromossomo é duplicada, resultando em uma cópia extra de certos genes. Essa condição pode levar ao aumento da expressão desses genes, o que pode alterar o desenvolvimento e funcionamento das células. A duplicação de segmentos cromossômicos pode estar associada a doenças neurológicas, como o autismo e a esquizofrenia. Inversão. Na inversão, um segmento do cromossomo se quebra e se reinserta no cromossomo na posição inversa. Embora as inversões geralmente não causem perda ou ganho de material genético, elas podem alterar a expressão de genes dependendo da sua posição no cromossomo. As inversões podem interferir na separação dos cromossomos durante a meiose, o que pode levar à formação de gametas anormais. Translocação. A translocação ocorre quando um segmento de um cromossomo se liga a outro cromossomo não homólogo. Existem dois tipos principais de translocação. Translocação recíproca ocorre quando dois cromossomos não homólogos trocam segmentos entre si. Em muitos casos, os indivíduos portadores dessa alteração não apresentam sintomas, mas podem ter maior risco de gerar filhos com desequilíbrios cromossômicos. Translocação robertsoniana envolve a fusão de dois cromossomos acrocêntricos, cromossomos com centrômero perto de uma extremidade, resultando em um único cromossomo. Essa alteração pode levar à produção de gametas com desequilíbrio cromossômico, causando síndromes como a síndrome de Down familiar. Isocromossomo. O isocromossomo é uma alteração estrutural rara em que o cromossomo se divide de forma incorreta, resultando em duas cópias de um braço cromossômico e nenhuma cópia do outro. Isso causa um desequilíbrio no material genético, podendo resultar em malformações congênitas e problemas de desenvolvimento. Diagnóstico e importância das alterações cromossômicas. O diagnóstico de alterações cromossômicas é feito por meio de técnicas como o cariótipo, que permite a visualização dos cromossomos e a identificação de alterações numéricas e estruturais. Além disso, exames moleculares mais recentes, como a hibridização fluorescente in situ, FISH, e a análise por microarranjos, têm permitido diagnósticos mais precisos. As alterações cromossômicas têm grande importância clínica, pois muitas delas estão associadas a síndromes genéticas, infertilidade, abortos espontâneos recorrentes e predisposição ao câncer. Em muitos casos, o aconselhamento genético é indicado para orientar famílias sobre o risco de transmissão dessas alterações e o impacto que elas podem ter na saúde dos indivíduos. Em conclusão, as alterações cromossômicas desempenham um papel significativo na biologia humana, influenciando o desenvolvimento e a saúde de maneiras diversas. Compreender essas alterações e seus mecanismos é fundamental para o diagnóstico precoce e a gestão de várias doenças genéticas e condições associadas.